Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live quinzenal do Centro Espírita Allan Kardec, o Papo Espírita, onde nós levamos até você informações, notícias, efemérides a respeito do Espiritismo. E vamos iniciar, como é nossa tradição, fazendo uma oração, aquela que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás, que é o modelo mais prático, mais simples e mais eficiente, e entramos em contato com os espíritos superiores, com Deus e também com Jesus, que nos ensinou a dizer: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. O nosso Papo Espírita de hoje, ele é uma homenagem a Hipólito Leon Denisard Ribeiro, espírito que, sob o pseudônimo de Allan Kardec, codificou a doutrina espírita. Hipólito Leon Denisard Ribeiro nasceu no dia 13 de outubro de 1804, em Lyon, na França, e retorna à pátria espiritual no dia 31 de março de 1869, em Paris, na mesma França. Ele foi educador e pesquisador francês. Educado na escola de Pestalozzi, em Yverdon, na Suíça, tornou-se um dos mais eminentes discípulos do método de ensino de Pestalozzi. Mais tarde, tornou-se membro da Sociedade Europeia Erudita e, de 1835 a 1840, fundou em sua casa, na rua Sèvres, cursos gratuitos de Química, Física, Anatomia Comparada, Astronomia, entre outros, em um tempo em que poucos tinham oportunidade de receber esse nível de educação. Foi em 1855 que Allan Kardec passou a vivenciar experiências com os espíritos e adotou o pseudônimo que teve origem em uma encarnação anterior. Realizou a tarefa de codificar, isto é, apresentar em livros metódica, didática e logicamente organizados, comentados e explicados, os postulados da doutrina espírita. Além disso, ele fundou em Paris, em 1º de abril de 1858, a primeira sociedade espírita regularmente constituída, sob a denominação de Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, cujo fim exclusivo era o estudo e a contribuição para o progresso da nova ciência. O Espiritismo é uma ciência, definida por Allan Kardec no seu livro, que é o Espiritismo, como sendo a ciência que estuda a origem, o destino dos espíritos, bem como as suas relações do mundo corporal. Essa é a definição do Espiritismo, que tem 3 vertentes. A filosofia, que nos veio através do Livro dos Espíritos, a ciência, que veio através do 2º livro, que é o Livro dos Médiuns, e o livro A Gênese, e a moral, que nós bebemos no Evangelho segundo o Espiritismo e também no céu e o inferno. Além disso, ele também, durante 12 anos, foi o editor e o responsável pela publicação da Revista Espírita, um jornal de estudos psicológicos periódico mensal que iniciou a circular no dia 1º de janeiro de 1858 e completou o seu trabalho, como eu disse, no dia 31 de março de 1869, quando ele retorna à pátria espiritual. Aqui, rapidamente, nós fizemos um apanhado da vida de Allan Kardec. Também precisamos informar que ele casou-se com Amélie Gabrielle Baudet, que foi, podemos dizer assim, sua secretária, sua auxiliar, seu esteio na codificação da doutrina espírita.
Nós vamos falar um pouquinho a respeito, não do homem Allan Kardec, mas do espírito que encarnou como Hipólito Léon Denisard Ribeiro. No capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito Erasto, um daqueles que auxiliaram Allan Kardec na codificação da doutrina espírita, no capítulo que fala a respeito dos profetas, diz ele: somente a um hábil general, capaz de o dirigir, se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir. Portanto, as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-lo. Então é importante a gente, para poder compreender quem foi Allan Kardec, nós esclarecer a respeito da categoria dos espíritos. Essa classificação, feita didaticamente por Allan Kardec, está lá no Livro dos Espíritos, entre as perguntas 110 e 113. Lá, Allan Kardec divide os espíritos em 3 classes principais. Na parte inferior, estão os espíritos imperfeitos, que são a grande maioria da humanidade. Somos imperfeitos por quê? Porque todos os espíritos são criados por Deus simples de ignorância, isto é, sem conhecimento, e a partir daí eles começam a evoluir. Então, no início, nós somos imperfeitos. Por quê? Porque estamos a caminho da perfeição. Uns estão um pouquinho mais evoluídos, outros não, e eu diria que hoje, entre 90% e 95%, os espíritos que estão encarnados e desencarnados no entorno da Terra estão nessa categoria. E olha que não é pouca gente, são cerca de 30 bilhões de espíritos, temos 7, 8 encarnados e outro tanto na espiritualidade. Mas aqueles que foram criados por Deus já há mais tempo, fizeram a sua evolução, estão na categoria dos bons espíritos. E os bons espíritos também têm algumas subdivisões. E a última, ou a primeira categoria dos bons espíritos, são os espíritos superiores, que já detêm moral, bondade, inteligência e detêm também conhecimento. São os auxiliares de Jesus na condução dos destinos da Terra. E analisando Allan Kardec, nós podemos incluí-lo nessa categoria, ou seja, dos espíritos superiores. E, finalmente, nós temos a primeira categoria, que são os espíritos puros. São espíritos que já passaram por toda a evolução. Foram criados por Deus simples e ignorantes, foram imperfeitos, cresceram, evoluíram, tornaram-se bons espíritos e, finalmente, depois de serem espíritos superiores, eles ascendem à categoria de espíritos puros, ou seja, são espíritos que já não precisam mais reencarnar. E o único exemplo de espírito puro que nós conhecemos é Jesus, que foi encarregado por Deus de ser o dirigente dos destinos do planeta Terra. E quando nós voltamos lá às palavras do Erasto, ele diz que somente um hábil general, capaz de o dirigir, se confia o comando do exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Então, aqui nós compreendemos o que Erasto coloca. Porque diz: ficais certos de que só confia missões importantes ao que eles sabem capaz de as cumprir. E foi o que fez Jesus,
que esteve na Terra, encarnado há cerca de 2.000 anos atrás, e quando a gente lê os evangelhos, percebe que aqueles espíritos que estavam junto de Jesus, que foram os continuadores da sua obra, claro que eram espíritos da mais alta categoria. Se não eram espíritos superiores, já estavam chegando à categoria de espíritos superiores. Então a gente vê um Paulo, um Pedro, um apóstolo João. São todos espíritos que já tinham uma grande evolução. Então, eles foram encarregados por Jesus de divulgar a Boa Nova, o seu evangelho, no planeta. E é importante a gente compreender estas missões, porque no livro Cartas e Crônicas, o espírito Irmão X, que utilizou esse pseudônimo porque havia uma disputa judicial, porque ele havia ditado algumas mensagens a Francisco Cândido Xavier, com seu verdadeiro nome, e a sua esposa queria os direitos autorais. Então, ele utilizou o pseudônimo, era um espírito Humberto de Campos, que foi escritor, antes de retornar à pátria espiritual. Então, por um tempo, ele utilizou o pseudônimo de Irmão X para as psicografias. E, no livro Cartas e Crônicas, ele nos narra um encontro que aconteceu na espiritualidade, no capítulo intitulado Kardec e Napoleão. Narra Humberto de Campos. Logo após o 18 primário, que foi no dia 9 de novembro de 1799, quando Napoleão se fizera primeiro cônsul da República Francesa, reuniu-se na noite de 31 de dezembro de 1799, ou seja, a troca de século, no coração da latinidade, nas esferas superiores, grande assembleia de espíritos sábios e benevolentes que marcaram a entrada significativa do novo século. Então, só para vocês terem uma visão de quem eram os espíritos que participaram dessa reunião, achavam-se Sócrates, Platão, Aristóteles, Apolônio de Tiana, Orígenes, Hipócrates, o pai da medicina, Agostinho, Fénelon, Giordano Bruno, Tomás de Aquino, Vicente de Paulo, Joana d'Arc, Spinoza, Erasmo de Roterdã, Cristóvão Colombo, Gutenberg, Galileu Galilei, Blaise Pascal, Emmanuel Swedenborg, Dante Alighieri, para mencionar apenas alguns dos espíritos que participaram da reunião. E eis que, em certo momento, o céu se abre, numa ponte levadiça, descem alguns espíritos da mais alta envergadura, e eis que uma voz doce, enérgica, forte como o vento, veludosa como uma melodia, exclamou para o espírito de Napoleão Bonaparte, que havia sido retirado do corpo e trazido para a reunião. E disse Jesus: irmão,
e amigo. Ouve a verdade que te fala em meu espírito. Eis-te à frente do apóstolo da fé, que sob a égide do Cristo desterrará para a terra, atormentada, um novo ciclo de conhecimento. Então, este apóstolo da fé, que Jesus cita, seria Allan Kardec, que, sustentando Napoleão nos braços, aconchegou-o ao encontro do peito e o levou bondosamente para religá-lo ao corpo de carne no próprio leito. Continua Humberto de Campos, ou irmão X, dizendo que em 3 de outubro, o mensageiro da renovação renascia num abençoado lar em Lyon. E é claro que ele conta que Napoleão tinha a missão de manter a França unida e coesa, para que a partir dali o Consolador prometido se derramasse pelo mundo, mas, infelizmente, fazendo aquilo que ele havia feito nas suas encarnações anteriores, Napoleão vai à guerra de conquista e depois ele é vencido e morre de câncer na ilha de Elba. Mas como eu falei que Napoleão fez aquilo que ele havia feito nas encarnações anteriores, tem um livro que eu recomendo, é o livro Senhores do Mundo, do escritor Hermínio de Miranda, onde ele fez pesquisa e ligou Napoleão Bonaparte às suas encarnações anteriores. Então, Napoleão já havia sido Júlio César, conquistador romano, Alexandre da Macedônia, também, e havia sido também um dos faraós do Egito, o Tutmés III. Mas depois do exílio e do retorno à pátria espiritual, na ilha de Elba, Napoleão Bonaparte se junta aos espíritos que auxiliaram Kardec na codificação da doutrina espírita. Basta ver na primeira edição do Livro dos Espíritos o nome de Napoleão Bonaparte, que está lá incluído como um dos espíritos que trabalharam na codificação. Então a gente percebe, com Napoleão Bonaparte, a gente pode fazer também uma comparação de quem foi Allan Kardec. Allan Kardec foi bastante respeitoso, restrito, podemos dizer assim, em relação às suas encarnações anteriores. Ele toma o pseudônimo de Allan Kardec, Hipólito Leon Denis Ribeiro, porque essa informação lhe foi dada que seria uma encarnação que ele teve, ali mesmo na França, nas Gálias, quando ele foi contemporâneo de Júlio César. Depois, temos também a informação que ele teria sido Jean Rus, um padre que tentou dar uma chacoalhada na igreja para fazer com que ela voltasse a ser aquela igreja do tempo de Jesus. Só que, infelizmente, não teve sucesso e morreu queimado na fogueira como um herege. Mas como nos coloca o espírito Erasto, Deus e Jesus não colocaram sobre os ombros de um espírito qualquer a tarefa de codificar a doutrina espírita. Quando, no capítulo Kardec e 'Jesus fala que eis o meu apóstolo, claro que
nós compreendemos que Allan Kardec foi um dos apóstolos de Jesus. E esta informação nos é confirmada pelo Espírito Emmanuel, que eu considero uma fonte importante, uma fonte até primária, uma fonte confiável, no livro Deus Conosco, em mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, na noite de 31 de março de 1938, ou seja, quando se comemorava mais um aniversário do retorno de Allan Kardec à pátria espiritual, o Espírito Emmanuel coloca que Allan Kardec teria sido o discípulo amado de Jesus. Quem era o discípulo amado de Jesus? O discípulo amado foi o apóstolo João, que sempre esteve junto de Jesus e foi o único que acompanhou Maria nos momentos finais da cruz, porque não teve medo. Os outros apóstolos simplesmente fugiram, né? Com medo de serem presos, mas ele esteve ali. E quando Emmanuel nos coloca que Allan Kardec teria sido o discípulo amado, claro que nós sabemos que o apóstolo João teria reencarnado como Francisco de Assis. Então a gente consegue aí perceber como espíritos superiores vêm regularmente ao planeta em missão. E a respeito de Allan Kardec, tem um dado interessante também no livro Nas Fronteiras do Além, do Hermínio de Miranda, no capítulo 1º, que tem como título A Obra de Kardec e Kardec diante da Obra, coloca Hermínio de Miranda que, conversando certa vez, no grupo mediúnico onde ele frequentava e trabalhava, sobre o papel de certos espíritos na história. Disse o amigo espiritual que é muito importante para todos nós o trabalho daqueles a quem ele chamou de espíritos ordenadores. São aqueles espíritos que vêm incumbidos de colocar em linguagem humana, acessível, as grandes ideias. Sem eles, muito do que se descobre, se pensa e se realiza ficaria perdido no caos ou na ausência de perspectiva e de hierarquia. E vamos analisar o que fez Allan Kardec. Allan Kardec reuniu todo o conhecimento existente a respeito da espiritualidade dos espíritos. Ele cria uma ciência, ele pesquisa os fatos espíritas, faz perguntas em vários grupos espíritas e faz o quê? Quando ele codifica a doutrina espírita, ele reúne no Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra, o resumo de tudo que se sabia a respeito da espiritualidade. Primeiro, no capítulo 1º, ele nos traz uma nova concepção de Deus. E a gente percebe que durante toda a história da humanidade, nós sempre tivemos no nosso íntimo a compreensão de que Deus existia. Tínhamos também no nosso íntimo a convicção e a consciência de que a vida continuava além da morte. Tanto que se percebe quando se fazem pesquisas, escavações, o homem das cavernas já era enterrado com seus pertences, porque se acreditava que ele iria necessitar deles no mundo espiritual. Então, aqui nós já vemos dois princípios da doutrina espírita que Kardec nos traz de uma forma clara e sucinta, que é a existência de Deus, a existência e a sobrevivência do espírito. Nos traz também algo que era conhecido dentro dos tempos, que era a reencarnação,
ou seja, a evolução do espírito. Ninguém é criado uma vez só. Todos nós fomos criados por Deus há milhares, milhões de anos e estamos evoluindo. Infelizmente, eu e você que está me acompanhando, ainda somos espíritos imperfeitos. Estamos na primeira categoria da escala. Mas já estamos olhando os bons espíritos e tentando copiá-los, não é assim? Não tentamos copiar o exemplo de Allan Kardec, de vida dele, o exemplo de Jesus? Então, estamos a caminho. Outro princípio da doutrina espírita, que era também conhecido, era a pluralidade dos mundos habitados. Giordano Bruno, citei que estava naquela reunião, foi morto porque dizia que, além da Terra, existiam outros planetas habitados. E até então, o conhecimento, que era comandado pela Igreja Católica, dizia que o único planeta habitado no universo era a Terra. Porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Até a própria concepção de Deus, com o tempo, foi mudando. Para os hebreus era um Deus vingativo e cruel. Para Jesus, Deus era um pai. E para nós espíritas, Deus perde o formato de um homem e se transforma na inteligência suprema, causa primária. Ou seja, Deus não é um ser. Deus é simplesmente, podemos dizer, uma ideia. Ele é quem comanda o universo. E, finalmente, a doutrina espírita também nos traz como um dos princípios fundamentais, que é a comunicação entre os dois planos da existência. Essa comunicação sempre existiu, só que era feita basicamente nos templos ou pelos feiticeiros, aqueles que tinham essa responsabilidade. Hoje, todos nós podemos estudar a respeito da mediunidade, e se essa faculdade estiver mais evidente em nós, é claro que poderemos trabalhar com ela. Então, este foi o grande trabalho que Allan Kardec fez por nós, nos colocando a doutrina espírita, que nos esclarece de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, só que Allan Kardec tinha condições de fazer isso porque era um espírito com muito mais evolução do que nós, apesar de que muitas vezes nós simplesmente olhamos a figura humana de Hipólito Leão Denis Ribeiro e não vamos olhar o espírito que estava por trás de todo esse trabalho. Vamos agora às nossas efemérides espíritas. Já que estávamos falando de Allan Kardec, no dia 18 de março de 1860, é lançado em Paris a segunda edição do Livro dos Espíritos, com 1019 perguntas e respostas. É importante a gente lembrar, voltando no tempo, que a primeira edição do Livro dos Espíritos ela tinha 501 perguntas e respostas. Depois, foi lançado em 18 de abril de 1857, em 18 de março de 1860, ou seja, 3 anos depois, Kardec refaz o Livro dos Espíritos, que tem a sua formatação atual. E no dia 20 de março de 1833, nasce Daniel Douglas Home, em Surrey, na Inglaterra. Ele é considerado o maior médium de efeitos físicos do mundo moderno. É importante a gente lembrar que a mediunidade de efeitos físicos foi importante para a confirmação dos fatos espíritas. Por quê? Os espíritos existiam, foi confirmada a sua existência, mas como provar? Então, os médiuns de efeitos físicos doavam ectoplasma, a substância que tem na célula, para que os espíritos se materializassem, pudessem ser tocados e também fotografados. Então, aqui estamos falando de Allan Kardec. No dia 22 de março de 1870, é inaugurado o monumento druídico no túmulo de Allan Kardec, porque quando ele encarnou com Allan Kardec, ele era um sacerdote druida. Então, no cemitério Père-Lachaise, em Paris, tem 3 pedras de granito puro, em posição vertical, sustentando uma quarta,
que é uma homenagem à encarnação de Allan Kardec. Ainda falando do codificador, em 1882 é lançada a primeira edição brasileira de A Gênese, de Allan Kardec. E, em 1856, no dia 25, Allan Kardec, através de uma comunicação mediúnica, toma conhecimento da existência do Espírito Verdade, esteio da codificação espírita, que é o nome que Jesus se utilizou para auxiliar. E, finalmente, já que estamos falando de Allan Kardec, no dia 31 de março de 1869, ele retorna à pátria espiritual, morrendo de um aneurisma. Normalmente, no final do Papo Espírita, nós sempre colocamos uma recomendação de livros para ler. E hoje não poderia ser diferente. Só que dessa vez, nós vamos colocar essa recomendação, não é feita pelo Feijão, não. Essa recomendação de livros para ler é do próprio codificador Allan Kardec. Isso porque, no Livro dos Médiuns, capítulo 3º do Método, no item 35, ele diz ele escreve melhor, o seguinte: para aqueles que desejarem adquirir esses conhecimentos preliminares através das nossas obras, aconselhamos a seguinte ordem, ou seja, para aquele que quiser conhecer o Espiritismo, aqui vai o conselho de Allan Kardec, não de outras pessoas. Tem gente que diz, você tem que começar lendo romance, você tem que ler isso, aquilo outro. Não. Vamos seguir aqui a recomendação do próprio codificador, porque acredito que não tenha ninguém mais abalizado do que ele para falar a respeito de doutrina espírita. Então, o primeiro livro que ele recomenda é o livro O que é o Espiritismo. É um livrinho pequeno, com 100 páginas. Diz ele, essa brochura, de apenas uma centena de páginas, apresenta uma exposição sumária dos princípios da doutrina, uma visão geral que permite abranger o conjunto num quadro restrito. Em poucas palavras, você percebe o seu objetivo e pode julgar o seu alcance. Além disso, apresenta as principais perguntas ou objeções que as pessoas novatas costumam fazer. Essa primeira leitura, que exige pouco tempo, é uma introdução que facilitará o estudo profundo. Então, depois de ler o que é o Espiritismo, é importante a gente saber que os livros da doutrina espírita estão à disposição de todos na internet para serem baixados, que já estão no domínio público. Ou seja, toda obra que tem mais de 70 anos de lançamento, ela cai no domínio público e pode ser utilizada, copiada, baixada e utilizada. Então, o segundo livro recomendado por Allan Kardec é o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos contém a doutrina completa, ditada pelos Espíritos, com toda a filosofia e suas consequências morais. Ali nós podemos compreender o nosso destino, nos compreendemos também a respeito da natureza dos espíritos e dos mistérios. Quem não quer conhecer como é que é a vida no além-túmulo? Ali, Kardec nos explica. Depois de conhecermos a filosofia, Kardec nos leva a ler o terceiro livro, que é a parte científica da doutrina, ou seja, o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, ele é destinado a orientar a respeito do estudo e da prática, do estudo teórico e da prática das manifestações espíritas. Quem quiser aprender sobre mediunidade, não tem outro livro melhor do que o Livro dos Médiuns. E depois Kardec ainda recomenda. É importante lembrar que o Livro dos Médiuns era a segunda obra lançada por ele, ou a terceira, porque ele já havia editado, que é o Espiritismo. E ele nos coloca aqui vem bastante coisa para ler, que devemos ler a Revista Espírita. A Revista Espírita foi uma revista mensal, editada por Allan Kardec durante 12 anos, onde ele explica muita coisa e muitas vezes complementam as obras básicas. Então, aqui nós já percebemos que temos 3 livros, mais 12
volumes da Revista Espírita, chegamos a 15, só que Allan Kardec ainda iria lançar outras obras depois. O Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da parte moral, que é o resgate da moral do Divino Mestre Jesus. Depois ele trata a respeito da lei de ação e reação no céu e inferno, para a gente compreender melhor para onde é que a gente vai. Todo mundo quer ir para o céu, não é assim? Pois é, mas só que nem sempre conseguimos chegar lá, porque no livro Céu e Inferno nós temos o Código Penal da Vida Futura, ou seja, tudo aquilo que nós precisamos fazer para chegar à tão sonhada felicidade. E, finalmente, Allan Kardec ainda nos coloca a Gênese, que trata da parte científica da doutrina, e depois tem outro livro que foi lançado depois que ele retornou à parte espiritual, com o título Obras Póstumas, escritos que Allan Kardec fez, que não teve tempo de lançar, estão lá. Então, meus amigos, esta é, rapidamente, um pouco da vida deste espírito, deste trabalhador de Jesus, que tem se dedicado a nos trazer um conhecimento a respeito da realidade espiritual e principalmente a respeito do nosso futuro, porque todos nós temos desejo de saber para onde nós vamos. E, a partir do momento que a gente lê, compreende a doutrina espírita, todos nós sabemos que estamos destinados à perfeição, ou seja, à felicidade. Só que, diferente de outras filosofias, a doutrina espírita nos pede para arregaçar as mangas e construir a nossa própria felicidade. Nós somos os construtores da nossa felicidade. Então, este é um resumo da doutrina espírita. A nossa felicidade está nas nossas mãos. E cada um de nós, a seu tempo, vai chegar lá. Encerrando hoje, em vez de uma oração, eu vou colocar uma música de agradecimento a Allan Kardec por esse trabalho que ele fez por nós. Antecipadamente, agradeço a todos vocês por terem estado comigo. Fiquem com Deus e até o próximo Papo Espírita daqui a 15 dias. Um beijo no coração e eu, agora, agradeço tudo que o codificador fez por nós com essa música. Obrigado, amigo, por ter desvendado o dom de saber de onde vim, porque estou aqui, para onde vou, como ser feliz, como encontrar Jesus. Hoje temos o Consolador, que nos trouxe o Cristo, rede vivo, e a nossa fé hoje é raciocinada, não há mais nada o que temer, apenas caminhar. Brilhar na terra, porque a verdade encerra, e assim digo Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado, pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo.